Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja. Eu sou a Lohana, esse é meu canal e hoje nós vamos falar sobre ele, o tão temido e amado arquétipo do gafanhoto. Então, gente, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo, né? Se você tem alguma experiência com arquétipo, alguma dúvida sobre arquétipo, se você quer que eu, teste aquele arquétipo, tá bom? E se eu já tiver, né, alguma experiência, eu posso até gravar um vídeo aqui pra vocês explicando. E todo dia temos vídeos novos aqui às 20 horas, tá bom? Então já ativa o sininho das notificações para você não perder sobre, tá? E se você não sabe o que é arquétipo, tem muito vídeo aí no YouTube explicando o que é, tá bom? Pretendo gravar também futuramente, mas enfim, o foco nesse vídeo é falar sobre o arquétipo, minha experiência, por que eu decidi ativar, por que eu decidi desativar, enfim, gente, fica no vídeo para vocês entenderem tudo. Curte, comenta, salva, compartilha e se inscreve no canal para vocês não perderem nada, beleza? Então vamos começar, gente. Primeiramente, todo mundo sabe que o gafanhoto, esse tão querido, né, esse ser maravilhoso, ele foi uma das pragas dos séculos passados lá no Egito, né? Uma das 10 pragas do Antigo Egito. E aí vocês devem estar pensando, poxa, o que dá na cabeça de uma pessoa para ativar um arquétipo do gafanhoto? E aí entra toda uma questão de pensamento, lei da atração e consciente coletivo, né? Que vocês podem pesquisar também sobre. O gafanhoto, ele é um animal muito pequenininho, mas que ele consegue pular, se eu não me engano, 20 vezes o tamanho da perna dele. Então, por que alguém ativa o arquétipo do gafanhoto? Mudanças, tá? Eu sei que existem diversos arquétipos para mudança, mas naquele momento eu senti que o arquétipo que poderia me ajudar era o gafanhoto. Como a gente sabe, o gafanhoto ele faz uma devastação, certo? E essa devastação ela pode ser positiva e negativa, dependendo da pessoa, né? Do olhar, né, da pessoa. E, enfim, ele pode ser o castigo, como ele pode ser a solução. Afinal, ele também foi enviado por Deus, né? Para um propósito, para algo, para nos ensinar algo. Então, o gafanhoto, ele te conecta a isso, a sua possibilidade de pular muito, né? De quanticamente falando, estar muito à frente, muito mais avançado do que você poderia estar. Mesmo que para isso você tenha que sair da sua zona de conforto e devastar aquilo que você tem para conseguir algo muito melhor. Então, é um arquétipo muito agressivo, mas dizer para vocês que não funciona, o bichinho funciona sim, tá? Pra mim funcionou. Enfim, vou contar a história aqui pra vocês. Eu morava em uma casa, tá? Aqui na minha cidade, e a situação estava muito difícil. A gente morava 13 anos nessa casa, e um dos motivos da gente ter ido para essa casa quando eu era muito criança era porque a gente morava em um sobrado e a mulher do sobrado estava exigindo que nós saíssemos. Só que de acordo com a lei, a gente tem um período para a gente poder sair. Mas a mulher, ela tinha urgência com aquela casa, e a gente desesperada, porque todas as casas precisavam de calção, né? E aí minha mãe foi para essa casa. E essa casa era uma casa muito grande, tinha 2 quartos que eram muito grandes, e a gente dividia quarto, né? Morava três mulheres, né? Vou falar assim, né? E um rapaz, depois meu irmão saiu, ficou só eu, minha irmã e a minha mãe nessa época. Tinha uma copa, tinha um quintal grande, então assim, era uma casa extremamente confortável e a gente foi muito feliz ali durante um tempo. Mas chegou um tempo que aquela casa ela virou uma prisão. E ela era uma casa que tinha assim muros muito altos, sabe? Então se a gente gritasse, pedisse ajuda, ninguém vinha pedir. Ninguém vinha, nos acudir. Aí voltando, né? O aluguel dessa casa tá ficando muito caro, tá? A gente tava pagando o quê? Quase R$ 1.000 de aluguel. Ah, Luana, mas quase R$ 1.000 de aluguel? Só que assim, no contrato
contrato que minha mãe havia assinado, ela tinha que pagar taxa de incêndio, IPTU da casa, as reformas da casa, a pintura da casa. E a única coisa que a proprietária tinha feito até então era cortar um pé de goiaba que a gente gostava muito e não queríamos cortar, mas a proprietária quis cortar. E por conta disso a gente teve que obedecer, né? Ela teve que cortar, porque a casa era dela, juridicamente falando. E quis, né? Cortou. E queria tirar um local lá que a gente usava para colocar as nossas roupas. E mamãe não deixou de jeito nenhum que ela fizesse isso, porque é onde colocariam as roupas, né? Enfim, isso a mamãe conseguiu negociar, mas de resto a casa era dela. E a minha mãe era uma pessoa muito caprichosa, sabe? Ela pintava a casa, ela cuidava da casa, ela fez um jardim na casa, plantou grama na casa, fez um canil. Então, assim, mamãe tinha, assim, valorizado a casa em milhões, assim, sabe? Valorizou muito aquela casa. Fez armário. Só que chegou um ponto que, financeiramente falando, principalmente durante a pandemia, estava inviável, estava insustentável ficar naquela casa. O aluguel estava muito caro, tudo estava muito caro, a comida estava cara e a gente estava extremamente apertado. Só faltava, literalmente, passar necessidade de tantas coisas que tinha que pagar e a casa era muito, muito grande. E aí eu falei, né, depois de 13 anos morando naquela casa, que a gente precisava, de fato, se mudar, que não dava para ficar naquela casa. Só que a minha mãe, né, beirando ali a velhice realmente, não queria, era muito apegada, disse que era impossível, né, porque todas as casas que a gente tinha visto, todas cobravam calção, eram calções absurdos. E aí eu já estava interessada um pouco nesse mundo arquétipo. E aí nessa época eu tinha visto um canal, né, da Dani, que ela falou que tinha usado o arquétipo do gafanhoto para se mudar. Eu achei muito interessante. Comecei a estudar sobre, eu falei, é isso que eu vou fazer. Essa porta que abriu, é essa porta que eu vou entrar e acabou, né? Enfim. Vi como faria, ativei o arquétipo, usei. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre formas de ativar arquétipo, mais para frente. Coloquei na tela do meu celular. Informei a minha mãe, né, que minha mãe também é espiritualista, de que eu estaria usando aquele arquétipo. E mamãe, olha, eu não acredito muito que essas coisas funcionam, mas beleza, tudo bem. Pode usar. Tudo bem. E aí, na primeira semana não senti nada, na segunda não senti nada, na terceira não senti nada. E o que começou a acontecer? Nessa casa tinha um vazamento. Tipo assim, na parede, que mamãe tinha tentado dar um jeito, mas nada funcionava nesse vazamento. E eu não sei o que aconteceu. Mas o negócio começou a desandar. De uma tal forma que a nossa sala estava horrorosa, a tinta começou a descascar e começou a ficar úmido. E aí, depois a tampa, tinha uma tampa assim que da descarga, que a gente pressiona o botão, sabe? A tampa daquilo saiu e ficou feio o nosso banheiro. Eu considero que ficou feio. Depois, o box do banheiro terminou de quebrar uns pedacinhos, porque ele era antigo assim. Começou a fazer isso. E a casa, né, que precisava de pintura, começou a ficar realmente estranhamente mais feia. E foi ficando mais feia, e foi ficando mais feia. E aí, nessa época, como eu falei, né, que a gente estava realmente sem dinheiro para manter a casa, mamãe tinha comprado um cortador de grama. E eu que cortava a grama, e era muito exaustivo. E a grama crescia absurdamente. Começou a chover muito na minha cidade e a grama crescia absurdamente. E o gafanhoto, ele causa um incômodo, né? Depois é um incômodo que você não sabe por que você está sentindo esse incômodo. Mas eu comecei a me sentir incomodada naquela casa. E aí eu falei, não, eu preciso ir embora. E aí o que acontece? Eu caminhava nessa época, né? Comecei a caminhar de propósito para tentar ver se eu conseguia alguma casa. E eu já tava com essa
essa coisa na cabeça de tentar me mudar. E tentava e nada, e tentava e nada. Até que começou a surgir do nada algumas casas. Eu comecei a perceber algumas casas pequenas, mas comecei a perceber. E aí a gente entrava nas casas, tentava e nada. Ou porque a casa era muito pequena, ou porque tinha alguma coisa de errado, como por exemplo, teve uma casa que a gente viu que o banheiro ficava muito próximo à cozinha e a gente não gostou muito por isso, né? Porque só tinha um banheiro e a gente achou que não daria muito certo isso e não quisemos. Enfim, aí depois que isso aconteceu, eu continuei, eu caminhava bastante, porque nessa época eu tinha sofrido com ansiedade e tudo mais, meu médico mandou caminhar. E próximo dali, eu observando, tinha uma casa, né, mais precisamente um sobrado que estava alugando e a dona botou para alugar, né, recentemente. E aí eu falei, mãe, é para aquela casa que a gente vai. É aquela casa que abriu, essa casa é perto, eu acho que vai funcionar, que vai dar certo. Ela falou, não, mas eu não tenho dinheiro para caminhão, que não sei o que. Eu falei, mãe, é agora ou nunca. Aí nessa época eu estava namorando, ainda estou, né, com a mesma pessoa, e o meu namorado havia pegado Covid. Isso. E eu me lembrei que o tio dele tinha um caminhão. E aí eu falei com ele, será que seu tio toparia por um valor X fazer a nossa mudança e tal? Eu me lembro que o caminhão dele era grande e afins. Aí ele falou com o tio topou. E o engraçado é que essa casa tinha um casal antes da gente, que eles falaram que estava quase fechando com o casal, mas que deixaria a gente ver a casa e tudo mais. No final, o casal não fechou, não quis, realmente, não sei porque não quis aquela casa. E aí, a gente estava na fila, e nisso que a gente estava na fila, conseguimos, já tínhamos assinado o contrato, informamos, né, que não teria como ter calção, e a moça, tipo, levou de boa. E a moça queria deixar os móveis dela e tal, só que aí a gente falou que não teria como. E aí vocês vão entender o que aconteceu de fato. Além de ter essas feiuras, né, a dona da casa não gostou nada de, depois de 13 anos, a gente querer sair daquela casa. E aí, ela queria negociar com a gente, tentar baixar R$100 o aluguel, míseros R$100 o aluguel, ou R$200, se fosse o caso, pra gente ficar. Só que fora de cogitação. Foi o que eu falei pra mãe, o quintal era muito grande, era muitos afazeres, a casa, só pra pintar aquela casa, a mamãe gastava R$1.000 pra cima, a tinta era caríssima, porque tinha que ser um tom lá de areia, que só uma casa de pintura da cidade fazia, então não tinha como, fora e não tinha mais. Fora que a gente tinha passado por muitas dores naquela casa, foi muita coisa que a gente passou naquela casa e a gente queria deixar realmente o passado para trás. E aí a gente falou que realmente a gente não queria, que a gente queria ir embora e, enfim. Aí a moça, né, informou pra gente que a gente teria que deixar a casa pintada, que teria que desfazer todas e quaisquer mudanças na casa, e não sei o que. Tá. No final, ela botou defeito na pintura, a gente teve que refazer a pintura, e tivemos que pagar uns quase R$2.000 de indenização para sair daquela casa, porque ela não havia gostado da pintura. Ela mandou a gente tirar o canil que ela havia dito que tudo bem fazer, que futuramente ela poderia usar como um depósito para ferramentas. Mandou tirar, totalmente contra o que ela mesma havia dito, mas não mandou tirar as janelas, não mandou tirar a grade, não mandou tirar o armário que a gente tinha feito na cozinha. Estranho, né, gente? Enfim, não mandou tirar as lâmpadas, não mandou tirar nada, mas isso ela mandou. Enfim, tivemos que pagar R$2.000 pingado, porque a gente não tinha. Mas enfim, conseguimos sair. Como eu falei, meu namorado tava com Covid.
E aí, quem foi ajudar na mudança foi os colegas dele de trabalho e o tio. Foi tudo no caminhão de qualquer jeito, mas era o que a gente tinha que pagar. E a gente foi orando pra Deus, né? E a casa era tipo o quê? Umas 4 ruas depois que a gente tinha escolhido para se mudar. E como eu falei, né? Ali era um ambiente que, tipo assim, se a gente gritasse, pedisse ajuda, nada, ninguém, entendeu? E aí a gente se mudou, enfim. A merda tava feita. Desculpa o termo, mas a merda tava feita. Por que, Lohana, que a merda tava feita? No dia, caiu um móvel bem no meu dedão. Tipo, só caiu assim. Eu dei um berro tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não sabia onde que eu enfiava minha cara. Enfim, sofri um acidente, né? Além de sofrer um acidente, a nossa geladeira ficou um pouco rasurada durante a mudança, porque não tiveram cuidado. Tava planejado, né, pra eu não dormir com a minha irmã e afins, né, já que ela tinha alguns problemas mentais e tal. E foi decidido entre a gente que a gente não dormiria mais junta. De que seria feito um quarto pra mim lá em cima, que era muito grande, porque as casas tinham um terraço. Que seria feito um quarto pra mim. E aí deixou alguns móveis, algumas coisas minhas lá em cima. Resultado, não tinha tapagem da maneira que deveria e eu perdi os meus móveis. Então, assim, no dia seguinte da mudança eu fiquei sem móveis, porque os móveis ficaram na chuva. Tipo assim, foram dois móveis, um inclusive era de computador, fiquei sem, tá? Com acidente no dedão, quase foi por um triz que não quebrou meu dedão, mas ficou inchado, ficou latejando a noite toda, eu chorei, tive que ir na UBS, tive que tomar remédio, tive que passar remédio, enfim. Por causa desse acidente que teve meu dedão, atualmente ele tá lindo, graças a Deus tá tudo bem. Tivemos que pagar R$2.000 de indenização. Foi uma mudança extremamente estressante, colocar tudo no lugar. Nós mudamos para uma casa que nem foi tudo isso, que nem era tão boa, mas foi o que o dinheiro dava para pagar. E quando eu me lembro que no dia que eu fui me mudar, que eu falei, acabou, antes disso tudo acontecer, que estava subindo com os móveis, eu olhei assim pro terraço e tinha um gafanhoto. E tava, como eu falei, tava em clima de chuva. Tinha um gafanhoto bem aqui, no cantinho. E o bichinho, ó. Eu só sei que depois dessa mudança, eu desativei esse troço e nunca mais que eu quis. Porque eu falei, gente, não é possível. E assim, foi um bando de coisa ruim, indo embora e vindo e tudo dando muito, muito, muito errado. Até Covid, na época, meu namorado traiu. Então, assim, não recomendo vocês utilizarem se vocês não tiverem muita certeza que vocês querem uma mudança drástica de vida. Que vocês querem acelerar os processos, que vocês querem que as coisas se abram, que você quer... Porque assim, gente, literalmente é isso que o gafanhoto faz. O gafanhoto, ele devasta tudo. Ele devastou até os meus móveis antigos. Daquela época, eu acho que eu não fiquei com praticamente nada, entendeu? Até as roupas, eu me lembro que na época eu senti necessidade de doar, porque não era mais meu estilo. Então, o gafanhoto, ele devasta tudo para você conseguir algo novo. Então, essa foi a minha experiência com o arquétipo do gafanhoto. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. E foi por isso que eu decidi desativar, porque é um arquétipo muito forte, muito devastador, e não é qualquer pessoa que suporta o processo. No começo você acha que não vai fazer nada, que não vai dar em nada, que é caô, mas depois que funciona, você fica feliz porque alcançou um objetivo, mas fica extremamente incomodado porque é um arquétipo muito forte. E só os fortes aguentam, não é arquétipo para qualquer pessoa, sabe? Então, é isso. Um beijão e até a próxima.